Bom, de volta para o momento da correção, da interação com vocês, com os polos, né, e com os tutores que vão enviando aí as respostas dos cursistas, né? Nós temos aí 4 questões, né, 3 aí mais objetivas e uma de interação, né, que vocês vão comentar a realidade aí de cada unidade escolar que vocês trabalham. Nós temos contribuição, professora Vanessa? Sim, temos, e dá um destaque que ocorreu um erro no chat, aí algumas contribuições foram perdidas. Eu peço novamente, por favor, que encaminhe, né? Sim, encaminhe para que a gente possa realmente citar a participação de todos os polos, né? Todos os polos realmente, muitas das vezes não mandam porque houve ausência de sinal, né? Houve algum problema, mas é importante que todos os polos deem a sua contribuição. Na questão 1, o pincel azul, quais são as etapas de elaboração do PPP? Qual foi o primeiro polo que enviou? O que ele nos trouxe? Nós temos o polo, a tutora presencial, né, da Silvia. A resposta da aluna Mara Mota cita levantamento de dados, reuniões coletivas, apresentação das propostas a serem trabalhadas. Também temos do polo centro, que cita elaboração, acompanhamento e avaliação, a resposta da turma, do Polo Centro. Certo. A primeira resposta, ela deu mais detalhada, ela já esmiuçou, né, as 3 etapas, mas, em suma, são a elaboração, acompanhamento e avaliação. A gente vai elaborar o documento, né, a gente vai contar com a participação de todos, vai acompanhar todo o processo, a realização das ações, né, como ocorreu o desenvolvimento. Depois nós vamos realizar a avaliação desse projeto para ver se ocorreu falhas, possíveis, quais foram os motivos, para que o próximo a gente possa melhorar no sentido de estar mais próximo aí da realidade. Temos mais contribuição da questão 1? Até o momento não. Questão 2. Quais as correntes sociológicas que encaminham as concepções da educação irão delinear diferentes PPPs? Aquelas correntes que a gente citou aí, que vão dar realmente o traçado do PPP, porque são vários, eles se diferem entre si, né? Cada um tem uma ideologia, cada um tem uma corrente. Então, quais são essas correntes que vão influenciar diretamente no PPP? Qual a resposta? Nós temos resposta? Sim, temos do Polo Centro, da aluna Aparecida. Ela cita que são as correntes funcionalista, estruturalista e o movimento dialético. Muito bem, então ela respondeu de acordo com o que a gente trouxe aqui, a corrente funcionalista, estruturalista e o movimento dialético, aquele que vai buscar achar brechas aí no nosso PPP para que as pessoas possam realmente participar, ser atores que vão fazer a diferença aí na sociedade. Mais alguma da questão 2? Até o momento não, temos das questões mais à frente. Questão 3. Em sua escola, houve participação de todos os atores da escola na construção do PPP? Aí você vai nos informar se houve essa participação ou não. E se não houve, o porquê. Se houve, como é que foi. Então, vocês vão comentar a respeito dessa participação ou não na elaboração do projeto político-pedagógico. Temos resposta? Temos sim, temos do Polo Centro, da aluna Simone. Em minha escola, a construção do PPP foi realizada de forma maquiada, uma vez que ele já estava pronto, elaborado pela direção e os seus chegados. Foi apresentado para nós um documento pronto, assinado e carimbado. Temos também a contribuição da aluna Sônia, do Polo Nova Mamoré. Não, porque quando a direção atual assumiu o PPP da escola, estava defasado. Como a escola estava irregular perante o Conselho do Ministério da Educação, a nova gestão não teve tempo de fazer todos os procedimentos. Teve que atualizar o PPP às pressas para a montagem do processo de funcionamento da escola. Esse é do Polo Nova Mamoré, da aluna Sônia. Temos também uma contribuição do aluno Marcos, também do Polo Mamoré. Não, apesar de estarem presentes os funcionários, apenas observaram e ficaram cientes do PPP, feito pelos gestores e professores.
Também temos uma contribuição da aluna Shirley, do Polo Centro. Ela também informa que não teve a participação, pois na escola que ela trabalha, parece que só existe professor e direção, porque o povo de apoio só aparece nos eventos, onde os mesmos têm que fazer todo o trabalho. É muito, a gente fica reflexivo, né, professora Vanessa, que a gente traz todos os passos a passo, a importância da participação de todos, não se pode centralizar nas mãos do gestor a elaboração desse projeto, mas o que a gente vê na realidade é que não acontece. E a gente se pergunta o porquê acontece. E com essas contribuições, isso está bem claro, né? Está bem claro. Que muitas escolas, principalmente nossos alunos, que não funciona essa construção coletiva. Temos também a contribuição da aluna Márcia, de Nova Mamoré, que ela também salienta que não ocorreu a participação, só participaram os gestores, professores, supervisores e pares de alunos. E demais funcionários somente fomos informados do conteúdo contidos no PPP. Também o polo... A tutora Silvia mandou uma contribuição da turma, quando ela também enfatiza que, a princípio, foi encaminhado questionário à comunidade escolar, em seguida, uma reunião com todos os funcionários e analisados os gráficos das respostas do questionário, e em cima do perfil das necessidades da comunidade escolar são traçadas as ações a serem desenvolvidas. Qual é esse polo? Deixa eu ver. Esse último que você leu, essa resposta? É da tutora Silvia, é do polo tutora presencial CRE. Não estou conseguindo identificar. Se ela que ela mande qual é o polo, porque ela me colocou uma situação bem interessante. A comunidade analisou os gráficos, né, preencheu questionários, isso é participação. Né? A comunidade, ela não pode, não tem como, dificilmente ela vai participar da elaboração, da redação de alguns pontos ali do PPP. Mas quando você solicita que a comunidade preencha questionários, para que esses questionários, para que você monte uma característica da sua comunidade. Então ela vai responder muitas perguntas, aí a partir de então você vai traçar o perfil da sua comunidade. Quando também é apresentada à comunidade gráficos onde mostram onde ocorrem os problemas, e aí a partir daí vão ser traçados as ações, também é participação. Mas o que eu vejo é que na maioria das escolas o documento já está pronto, e quando é levado para a comunidade, às vezes nem é levado para a comunidade. O que eu percebo é o seguinte: é mais fácil você trabalhar com um pequeno grupo do que com um grupão. É mais fácil você chamar o supervisor, o orientador e a direção e vamos elaborar um documento e encaminhar para o conselho, encaminhar para a Secretaria de Educação para que a nossa escola seja autorizada. Infelizmente, os prazos estão se encurtando a cada vez mais, devido a eu sempre culpo aí a tecnologia, que cada vez mais as pessoas exigem que as respostas sejam dadas de acordo com a tecnologia nos responde. Isso é verdade. Então, você quer respostas rápidas. Então, hoje o diretor também é pressionado a entregar documentos como regimento, como PPP. Então, às vezes ele se vê acuado. O que a gente pode fazer a respeito? O diretor, ele pode elaborar um documento para autorização da escola, né? Que esse documento ele pode ser refeito com a comunidade, reanalisado com a comunidade, pode ser trabalhado. O que não pode é você criar algo que não vai ficar distante da sua realidade, engavetado, e que a gente vai ficar tendo uma aula aqui que vai ficar só na ideologia, só no sonho. Né? Então as pessoas não vão se identificar, não vão se sentir comprometidas e, claro, que a educação não vai funcionar. Então a gente tem que também, enquanto funcionário, também exigir a participação. Que momento vai ser a discussão, diretor, do PPP? Que momento vai ser a construção? Eu queria participar, eu queria dar minha opinião. Secretário, os técnicos em alimentação escolar, as pessoas que trabalham na portaria, dar sua contribuição. A gente está tendo aqui uma formação para ter subsídio para poder intervir nessa realidade. Temos também uma outra contribuição do Polo Costa Marques, da aluna Flora. Ela fala o seguinte: na escola onde atuo, o PPP foi construído com a participação dos professores, gestores e o pessoal de apoio, ou seja, já tem uma situação diferenciada, né, dos demais que fizeram as suas contribuições. Que teve, de certa forma, uma participação, né, coletiva de todos os representantes dentro da escola.
Ela é Costa Max. De Costa Max. Qual é o nome da cursista? Flora, aluna Flora. A Flora poderia até nos trazer a experiência que ela teve e como foi essa experiência, como que o diretor conseguiu reunir todo esse grupão e fazer com que todos participassem. Pode trazer a experiência para a gente aqui socializar, porque quem sabe às vezes é um caminho que a escola precisa seguir, né? Cada escola tem uma característica própria, mas quem sabe ideias de outras escolas que funcionaram, pode funcionar para nossas também. Então a gente tem que trazer ideias, como é que foi um sábado, foi num dia que foi dispensado a escola, cada um levou para o seu ambiente de trabalho os seus questionários e respondeu, deu a sua opinião e depois reuniu todos num documento. A gente tem que verificar o que houve para que deu certo, quer dizer, então todo mundo se sentiu participativo, isso é fundamental. Isso Mais mesmo. alguma contribuição? Até o momento não, professora. Temos de outras questões, né, da próxima questão, mas através dessas contribuições, agradecemos, que foram inúmeras, principalmente a respeito da questão 3, nós podemos observar que, infelizmente, na maioria das escolas, essa construção coletiva do PPP não acontece. Das contribuições até agora encaminhadas, apenas 2 teve uma participação coletiva realmente na construção desse documento, desse instrumento de intervenção no ambiente escolar. Então, assim, mas isso não significa que as outras escolas não venham ter essa mesma possibilidade. Sim. Ou seja, se teve 2 escolas que os cursistas encaminharam, onde eles trabalham, que está ocorrendo essa construção coletiva, então isso é sinal que alguma coisa, que temos esperança ainda, sim, né? Que devemos ter esperança que essa construção aos poucos vai se consolidar em todos os ambientes educacionais. Eu sempre ressalto a fundamental importância do gestor, do líder, daquela pessoa que está à frente. Se ele tem esse propósito de ter a participação de todos, ele vai saber como conduzir essa participação. É importante que participe, seja você no seu ambiente de trabalho, ali na sua biblioteca, você relatando o que você gostaria, você tendo conhecimento ali do que vai ser tratado e você lendo, você está participando também. E depois de você trazer o documento finalizado, você pedir a opinião de todos, pedir a opinião da comunidade também é uma participação. Então o gestor, ele é fundamental para que essa condução seja feita da melhor forma possível. Na questão 4, no seu ponto de vista, das 12 ações que a escola precisa para a construção do PPP, que são 12, cite as 3 mais importantes. Quer dizer, todas são importantes, todas são fundamentais, todas são, a gente não pode, imprescindíveis, mas você cite 3 que você acredite que não pode deixar de estar aí na elaboração do PPP. Temos uma contribuição do Polo Nova Mamoré, que hoje está sendo bastantes contribuições deste polo, agradecemos aos demais também, né? Temos uma contribuição da aluna Rubinês, que ela cita 3, né, características na construção desse PPP que ela considera importante. Delimitar os conteúdos, métodos e tecnologias relevantes que permitirão o desenvolvimento pleno do estudante, em nível pessoal e social. Ser construído democraticamente, com o envolvimento de todos os segmentos da escola, direção, professores, funcionários, alunos, pais e comunidade. Ou seja, ela elencou, na opinião, né, pessoal dela, que esses 3 elementos que ela considera importante é delimitar o que aquele PPC vai abranger e que a construção dessas ações, dessas atividades, deve ter a participação conjunta de todos os representantes dentro da escola. Muito bem colocado. Mais alguma? Até o momento, não. Bom, eu trouxe aqui 3 também, mas isso é meu ponto de vista, tá? Claro que eu já, como eu falei e repito, todas são importantes, mas eu coloquei o seguinte: estabelecer a finalidade e o papel social da escola. Quer dizer, quem é aquela escola, qual é o papel que ela vai desempenhar na sociedade? Ela precisa definir isso, ela precisa deixar bem claro isso. Ela precisa definir qual é a corrente, o que ela se propõe a fazer, qual é o papel social da escola, precisa definir. Ser construído claro, de forma nenhuma vai ser construído individualmente, ser construído de forma democraticamente. Eu acho que até casou com uma dessas, né? Sim, que ela, com um dos elementos que ela colocou. colocou. É um dos elementos, né? E outra que eu também considero fundamental:
valorizar o trabalho do professor, auxiliando na sua prática pedagógica, numa busca constante de aperfeiçoamento. Eu acho não só o trabalho do professor, mas o trabalho de todos os educadores dentro da escola. Porque um PPP que não valoriza o trabalho do funcionário, que não dá destaque a esse trabalho que ele realiza dia a dia, ele não pode ser considerado um PPP de qualidade. A gente tem que dar ênfase a esse papel que ele desempenha na escola, todo o esforço que o secretário, que o técnico em alimentação, que o técnico em biblioteca, que o pessoal da portaria, todos fazem aí em prol do aluno. Então, isso tem que ser valorizado, ele tem que ser reconhecido. Então, acho que o PPP tem que deixar bem claro de que forma ele vai valorizar isso. Então, eu acredito que essas 3, né, que eu daria ênfase, né, claro, e as outras 12 também. E essas perguntas, verificar, né, se a escola, se o PPP de vocês, da escola de vocês, estão aí de acordo, né. Então, e também busquem também saber onde está, né, com quem está. Né? É de fácil acesso? A gente vem sempre fazendo essa pergunta de fácil acesso. Se você pedir hoje o PPP da sua escola, vai ser lhe fornecido? Ou vai ser dito, não, está em construção, a gente não tem o documento ainda? Como é que vai ser feito isso? E se está pronto, será que ele está realmente de acordo com a característica da sua escola? Será que ou ele está bem distante, ou ele é um PPP muito bonito, né, muito agradável de se ler, mas não tem nada a ver com sua realidade? Então, o projeto, eu sempre falo, ele é a cara da escola, é o retrato da escola, e se ele não estiver de acordo, né, professora Vanessa? Isso mesmo, porque é a identidade da escola. Se você busca conhecer uma escola, você solicita o seu PPP, o seu projeto político-pedagógico. Por quê? Porque lá vai estar definido as missões, os valores, as atividades que pretendem ser almejadas, ou seja, é por meio desse instrumento que os outros órgãos, as unidades, né, a Secretaria de Educação conhece a estrutura de cada uma da escola, porque não é possível, de uma maneira tão abrangente, que cada representante do governo, tanto estadual, federal, municipal, passe em cada uma das escolas para verificar a sua realidade. Então, esse instrumento chamado Projeto Político-Pedagógico, ele já traz essa característica que os gestores podem, né, os gestores tanto no âmbito federal, estadual, municipal, pode solicitar esse documento para fazer uma breve leitura e assim conhecer um pouco a realidade de cada uma dessas escolas. Então, por isso que não deve ter essa maquiagem, essa coisa perfeita, porque nenhuma escola é perfeita, nenhum sistema educacional é perfeito. Temos muitas dificuldades, mas o que pode mudar isso são as ações, as ideias, os planos, o planejamento que nós temos para que essa realidade seja modificada. Pode demorar 1, 2 anos, mas o futuro nós devemos sempre estar projetando e sempre pensando que os nossos alunos, eles vão sair da escola, vão para o mercado de trabalho, vão para a sociedade, mas virão outros. Então, deve ser construído dessa forma coletivamente e todos os dias de acordo com a necessidade da escola. Lembrando que o regimento, a professora Vanessa colocou de forma muito brilhante, que a gente, todas essas características do nosso PPP, da proximidade com a nossa realidade, mas também lembrando que o nosso regimento escolar, ele é um anexo do PPP. Né? Muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas apenas com o regimento, né, e deixam o PPP de lado, mas o regimento é o anexo do PPP. Né? Os planos que os professores elaboram também são anexos do PPP. Os projetos são anexos do PPP. Então, quer dizer, o PPP é a escola construída num documento. É a escola vestida num documento. Então, tudo que vai se relacionar à escola vai estar ali no PPP. A sua forma de avaliar, como você avalia, qual é a metodologia, como você trabalha com a comunidade, como você trabalha com alunos que estão ali cometendo indisciplina, como os alunos ali não estão ainda de acordo com o que é proposto, como é que a escola age, né? Então, tudo isso é relacionado no projeto político-pedagógico. Então, é importante que não deixe de faltar, né? As pessoas tenham acesso, as pessoas não sempre têm aquela mesma resposta, está em construção, está encaminhado para a Secretaria de Educação, mas sempre a escola precisa ter algo a apresentar, para que as pessoas precisam ter o norte, saber para onde vai seguir, né? Saber para onde vai, né? Então, imagine um professor que chega novo na escola, né? Com o que eu vou apresentar para o professor,
né? Olha, Sim. né, professor, a nossa escola ela trabalha da seguinte forma, porque o professor que ele chega novo, ele quer saber como é que a escola funciona, qual a metodologia, qual é a corrente que a escola, né, Sim, vai a escola desenvolver. trabalha, quais são as missões, os valores que a escola tem. Isso, porque então, o seu planejamento vai se basear nisso. E se o professor também não se adequar, se ele de repente verificar que naquele documento ali não tem nada a ver com a característica pessoal dele, ele pode não ficar. Então, quer dizer, se você não tiver algo a se basear, né, para se planejar, você realmente vai ficar a ver navios, né, literalmente aqui falando, ver navios, porque a gente fica ali meio à deriva, né? Então é preciso que a gente pense o PPP como não um documento fundamental, mas algo que vai intervir diretamente na prática de vocês, na prática do educador. Então, a gente tem mais contribuição, professor? Até o momento não, professora. E mais essa questão número 3, que aborda muito a realidade de todos os cursistas, que é o seu ambiente. Por quê? Dentro dessa escola, tanto a escola no qual trabalhamos, a escola que os nossos alunos trabalham, é observada uma realidade diferenciada. E através da visão que eles nos passam, através das suas contribuições, das suas respostas, nós podemos fazer uma análise do conteúdo que nós estamos ministrando, que se torna, ou seja, um conteúdo de extrema importância para a formação dentro daquele ambiente de trabalho deles, ou seja, então, nesse aspecto, na aula de hoje, falar sobre esse projeto político-pedagógico, porque dentro desse projeto está elencado inúmeras atividades, porque, como documento basilar da estrutura da escola, nós também como eu posso dizer, nos associamos a esse projeto, à gestão financeira, aos recursos, a esses programas que são voltados para a educação, que nós trabalhamos na aula passada, que também teve muita contribuição, que muitas escolas não conheciam até mesmo seus gestores. Então, com essas aulas e também com a aula de hoje, você pode fazer esse questionamento junto ao seu gestor. O projeto político-pedagógico é um documento que pode ser construído de uma forma tão coletiva, temos ideias, podemos fazer uma cartilha com a divulgação de alguns elementos principais, para nossos pais, quando tiver reunião, olha, a nossa escola tem essa missão, tem esses valores, pretendemos alcançar tais objetivos, você tem alguma contribuição, né? Temos uma caixinha de sugestões, então existem inúmeros métodos para ter essa construção coletiva. Eu sei que o gestor, ele fica tão, como eu posso dizer, aperreado com tantas coisas que devem ser feitas, que tem aquele que já centraliza todas as atividades, pensando que não vai conseguir dar conta. Isso pode ser uma qualidade dependendo dos funcionários, né, da equipe que ele tem para trabalhar. Então, vocês como cursistas, como elementos dentro da escola, pode fazer esse grande diferencial e até mudar a concepção do próprio gestor. Exatamente. Então, eu tenho a agradecer aí a sinceridade das respostas, né? Eu achei assim que eu me senti assim, lisonjeada, eu creio que a professora Vanessa também, sim, porque vocês realmente mostraram, né, como é que está acontecendo dentro da escola de vocês. É isso que a gente quer, né? E para poder pensar a respeito, eu vou agora para casa pensando de que eu trouxe aqui o que deve ser feito, mas eu também tenho que trazer o que pode ser mudado diante da realidade que vocês nos apresentaram, né? Então, se não está acontecendo de forma coletiva, o que a gente pode fazer, né, professora Vanessa, para que a gente possa mudar essa realidade? Porque a gente trouxe aqui o ideal, o que tem que ser feito, como deve ser feito, mas se não está acontecendo, o que a gente pode fazer? Né, quais as estratégias? Você citou algumas aí. A gente pode trazer uma outra na próxima aula, né? Outras para a gente... E a gente vai observando de acordo com a realidade de cada um. Nós elencamos hoje números 12, 15, né? No caso, instrumentos para a construção do PPP. Mas você pode criar um novo. Sim. Um que você verifique pode ter até mais êxito do que os foram citados hoje. Ou seja, não são elementos engessados. Pode surgir novos em decorrência da atividade, das situações que acontecem rotineiramente na escola. E as escolas que citaram aí o funcionamento da participação aí coletiva podem trazer também sugestões de que forma, qual foi a estratégia utilizada para que a gente possa socializar aqui e, claro, levar todas as ideias aí para as escolas, que esse é o nosso objetivo. Então, deixo meu agradecimento aí a todos vocês, obrigado aos tutores, obrigado aos cursistas e até a próxima aula. Até lá.